Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula a respeito do empirismo filosófico, uma das estruturas, uma das bases do conhecimento humano, e que hoje nós daremos continuidade a essa discussão a partir de um teórico chamado David Hume. Nos cabe aqui pensar, acompanhando a teoria de David Hume, como é que as ideias, né, são constituídas, são modeladas, se o entendimento humano, o intelecto humano, ao captar os fenômenos externos por meio dos sentidos, já que estamos falando do empirismo, como é que ele desenvolve, como é que ele ameniza ou filtra ou constitui, modela, se assim a gente pode dizer, esse procedimento filosófico da compreensão das coisas por meio dos sentidos. Qual seria a origem das nossas ideias? Hume vai nos trazer algumas contribuições teóricas que serão aí interessantes para a nossa compreensão daquilo que nós vamos entender por empirismo, por impressões sensoriais e pela constituição das ideias simples e as ideias complexas que ele irá abordar nessa nossa conversa de hoje. Como estávamos falando, David Hume escreve uma obra chamada Investigação sobre o Entendimento Humano. Nesta obra, o autor vai trazer algumas questões é, que correlacionam a continuidade da discussão que Francis Bacon, John Locke trouxeram em suas grandes teorias acerca da produção do conhecimento por meio das experiências, mas ele contrapõe algumas questões, propõe algumas outras percepções e contribui para além da primária impressão sensorial que os nossos sentidos, ao experimentarem as coisas ou captar as coisas externas, podem também imprimir na nossa consciência pequenas impressões acerca de algumas ideias que nós teremos nas nossas correlações sociais. Então, o primeiro ponto a ser discutido nesta obra para a nossa conversa nesse momento. Diz lá, a origem de nossas ideias, David Hume afirma que nada mais é, ou nada mais são, né, dessas nossas ideias sobre as coisas, a experiência sensível. Bom, a experiência sensível, o contato sensível pelos sentidos, ao entrar em relação com algum objeto, algum fenômeno externo. Primeiro ponto. Segundo, o papel da imaginação, fundamental para a nossa reflexão na aula de hoje, na formação das nossas ideias. Em terceiro lugar, mas não menos importante, né? Não podemos deixar de tornar essa ideia inferior, ela se complementa, a análise da relação de causalidade, também de suma importância para compreendermos de fato a teoria de David Hume acerca da filosofia empirista. É interessante nós pararmos para pensar sobre os modos, as formas pelas quais os nossos sentidos vão experimentar as coisas. Então, David Hume começa a captar esse fenômeno e vai buscar, por meio de sua obra teoricamente falando, quais são as bases experimentais da ciência do homem. Como é que o ser humano capta, analisa, imprime novas ideias a partir das suas experimentações sociais, experimentações afetuosas, experimentações biológicas, experimentações científicas e assim sucessivamente. Em sua teoria, a ciência experimental tem um papel fundamental. 2. A filosofia empirista vai ganhar uma outra projeção a partir das perspectivas de David Hume para ampliar cada vez mais a projeção humana frente aos fenômenos, frente às relações, frente à compreensão das coisas externamente nessa relação sujeito, objeto, sujeito, fenômeno, sujeito, manifestação da natureza, seja ela qual for. Tá? Então, seja qual for o movimento externo que esse fenômeno irá despertar na consciência, irá despertar nos sentidos, irá despertar na capacidade intelectiva do ser humano, em despertar aí novas ideias, novas projeções, novas reflexões. Que ideias são essas? Que princípios são esses que vão modelar essas ideias? É isso que David Hume quer buscar nessa dispersão filosófica,
sobre a base empírica que o homem, o ser humano, passará a desenvolver a partir das suas relações com as questões externas a ele, ok? Um ponto importante para essa conversa, que vale ressaltar aqui como grande significado, é a observação sensorial. Então, essa captação do fenômeno não fica somente por ela mesma. O modo pelo qual o ser humano pode observar também garante a ele realizar experimentações e, na sequência, criar possíveis teorias, possíveis contribuições, possíveis explicações dos fenômenos que percorrem essa existência humana nessa Terra. Ok? Um processo interessante para David Hume é o fenômeno pelo qual a indução, né, o movimento da impressão das coisas, a captação das coisas, passará a contribuir de um modo significativo nesse processo da produção do conhecimento. Ok? Bom, dando sequência a essa discussão, começamos a compreender que as bases experimentais da ciência do homem, segundo David Hume, se congregam em 4 pontos de suma importância que já foram falados: a ciência experimental, a filosofia empirista, a observação e o método indutivo. São pontos cruciais para nós entendermos de fato a sua compreensão e a sua análise em torno das impressões e da produção das ideias que a filosofia empirista de David Hume oportunizará a nossa reflexão filosófica a partir de então. Tá? E aí, novamente, a questão inicial que vai percorrer toda a nossa conversa na aula de hoje, né? Qual é a origem das nossas ideias? Como é que essas bases experimentais vão, de fato, constituir e modelar o nosso pensamento? Alguns pontos de suma importância para nós compreendermos essa questão. E buscar uma resposta para tal, né? Segundo a teoria de David Hume. Primeira, David Hume considera que o mundo não pode ser conhecido absolutamente. Opa! Então já temos um princípio cético aí. Ou seja, não é possível que o ser humano compreenda de fato um fenômeno externo e torne esse fenômeno uma verdade absoluta no sentido de conhecer todas as outras coisas em torno dessa experimentação. 2. A mente humana recebe de fato as impressões. Impressões, captação de sons, observação das coisas que estão ao nosso redor, são impressões. Primeiro ponto. Oferecidas pelos sentidos, acabamos de dizer, a respeito deste mundo. Então, a mente humana capta as impressões por meio dos sentidos, ok? A mente humana não se relaciona diretamente com o mundo físico. E aí que está um ponto interessante para David Hume, diferentemente de John Locke. O que configura-se aqui uma nova análise, uma nova projeção, uma nova interpretação pela qual a mente humana, as impressões sensoriais e a noção de mundo, ao se congregarem, segundo David Hume, vão demonstrar que a mente humana ela necessita de um pequeno filtro para que seja compreensível a realidade que está externa a ela. Ok? Seguinte, a mente humana não interage diretamente com as coisas, com o mundo, com os fenômenos que ocorrem ao nosso redor. O relacionamento se dá pelo modo das nossas percepções se constituírem em meio aos sentidos. Então, captamos as coisas pelos sentidos e a partir dos sentidos nós vamos dando continuidade a essa reflexão sensorial, filosoficamente falando. Dando sequência a essas questões, tentando compreender o papel da mente humana para a compreensão das ideias, a projeção das coisas, a projeção do universo, a projeção das experimentações, pós-experimentações, né? David Hume vai buscar analisar como é que essas percepções são captadas, humanamente falando. Então, os sentidos percebem as coisas que estão ao redor, trazem para a mente humana as suas impressões. E é aí que é interessante para nós aqui pensarmos como é que essas impressões são modeladas. Aí, as ideias que temos sobre as coisas necessariamente precisam ser experimentadas? Ou só uma impressão assim de longe já é viável para que eu tenha? Ou, peraí, é possível ter uma impressão sem experimentar?
Então são questões que podem percorrer aí a nossa discussão na aula de hoje, para também podermos compreender de fato qual é a finalidade dessa impressão para a captação das coisas e compreensão do fenômeno e compreensão do mundo, ok? Acompanhem lá. Vejam só. As percepções sensoriais podem, a partir delas mesmas, despertar paixões, emoções, sensações que independem de fato daquilo que é, ok? Vejam só. Impressionam a mente humana de forma profunda. Nos levam, assim, a experimentar questões, situações, pelo simples fato de assistirmos um filme, ouvirmos uma música. E essas impressões nos levam para outros campos do pensamento. É isso que David Hume quer dizer, chamar, né? De que a percepção sensorial, ela vai percorrer na nossa mente a partir das impressões. Não é o sentido somente que vai captar e vai transpor. Mas as impressões podem direcionar as sensações pelas quais nós, humanamente falando, vamos vivenciá-las nas nossas correlações sociais, culturais, afetivas, políticas e assim por diante. Um último ponto, vejam só. Essas percepções sensoriais invadem a nossa consciência. Isso é muito interessante. E também algumas projeções de pensamento. Porque, por vezes, não estamos vivenciando de fato alguma coisa, algum fenômeno, algum procedimento experimental. Mas pelo fato de nós pensarmos, projetarmos em nossa consciência uma ideia, é viável que de fato a gente possa se aproximar desta ideia que essa impressão pode causar. Ok? Na sequência, as nossas ideias, segundo David Hume, se constituem como se fossem pequenas, ou até mesmo grandes imagens mentais das coisas pelas quais imaginamos experimentar. Isto é muito interessante. Essas imagens, como vai dizer David Hume, resultam da experiência direta oferecida pelos sentidos. Então, eu não preciso dizer para vocês, por eu nunca ter, por exemplo, esquiado, qual é a sensação que vocês podem, de fato, criar mentalmente sobre a prática do esqui, sobre a relação com a neve. A mente já vai projetando, antes de vocês pensarem, por estarem ouvindo, olha, os sentidos captam esse fenômeno e, consequentemente, começa a trabalhar criando imagens do pensamento para direcionar essa discussão aqui para uma experiência para além da nossa natureza, para além da nossa realidade social, para além do nosso contexto, para além da nossa cultura. E nós vamos conseguindo aí estabelecer vínculos, mesmo que sejam eles impressionistas, né, para a captação dessas futuras ideias. E é aí que David Hume começa a mostrar o quanto as impressões elas começam a virar aí um meio pelo qual a mente vai começando a compreender os fenômenos após a captação sensorial. Tá? Lembrem-se, as percepções, quando ocasionadas pelos sentidos e captando-se os fenômenos externos, por elas mesmas, elas não nos dizem muitas coisas. Para John Locke, ela diria, mas para David Hume, ainda não. Existe um filtro aí dessas coisas, dessas percepções, que as impressões vão ocasionar e vão também encaminhar para um outro modo de pensar as coisas. Ok? Vejam só. Nesse sentido, de eu captar os fenômenos, esses fenômenos virarem impressões mentais, essas impressões ganharem projeções visuais, como estamos vendo aqui, essas duas fotos, por exemplo, imagens das ideias, ideias que nós podemos projetar filosoficamente, poeticamente, socialmente, e podemos ir muito além do que ela mesma nos representa. Vejam, é possível pela imaginação? Sim. David Hume aqui nos traz duas percepções sobre a ideia que a mente humana pode, de fato, captar sobre os fenômenos. Ok? Então vejam só. Primeiro, as ideias simples e as ideias complexas. Como é que elas se fundem? Ou, desculpa, elas não se fundem. Elas são percepções distintas. Elas se congregam, se constituem de modos distintos. E nós já chegaremos lá. A mente humana, ao captar todos esses conteúdos, essas impressões,
ela vai modelando as nossas pré-noções, nossas percepções garantidas através dos sentidos. E é nesse sentido que quando a mente humana começa a captar estou olhando, estou enxergando duas realidades, dois manifestos, duas projeções. Ao olhar para esses fenômenos, a minha imaginação já começa a direcionar sensações, satisfação, prazer, descanso, férias, e vai projetando, e vai projetando. E é isso que David Hume quer trazer, né? O processo pelo qual, por vezes, as impressões mobilizam as nossas percepções sobre as coisas e vão direcionando aí a constituição de novas ideias, ok? Vejamos o que ele diz, o que ele afirma ser uma ideia simples. Acompanhe lá. Princípio da natureza humana, da ciência da natureza humana. Ele começa a pensar, bom, peraí, as ideias simples, elas são caracterizadas como um princípio da ideia humana, da ciência da ideia humana. O que é isso? Continuando lá. Todas as ideias simples provêm das das suas impressões. Bom, o que é uma impressão? Eu capto o fenômeno externo pelos sentidos. Esse fenômeno vai passar por um processo como se fosse um filtro, que nós vamos chamar de impressão. É essa impressão que vai modelar um princípio de uma ideia. Vamos ver que ideia é esta, né? Correspondente, portanto, à constituição de novas construções de ideias ou pensamentos, mesmo que simples, porque ele vai ser radical ao afirmar que não existem ideias inatas. O que significa isso? O processo pelo qual o conhecimento humano vai sendo modelado, vai sendo construído e também reconstruído a partir das experimentações, não somente por elas, pelas experimentações e pelas modelações intelectivas da impressão ou do intelecto, quando vai captar esse fenômeno, vai transformar esse fenômeno num processo de conhecimento, que nós vamos chamar já de ideias complexas, ok? Nesse sentido, nos cabe pensar assim, essas ideias que temos quando olhamos para essas configurações, para essas imagens, elas são captadas pelos sentidos, ok? Pelos olhos. Ao captarmos, coisas vão sendo modeladas. Ideias, pensamentos vão sendo modelados a partir disso. Mas elas são primárias. Calma. E são simples. Calma que nós vamos chegar lá. Vejam. Quando David Hume começa a trazer a discussão das ideias complexas, ele vai trazer uma contribuição bastante interessante, afirmando o seguinte: essas ideias complexas nada mais são do que cópias das impressões. O que significa isso? Fruto de combinações múltiplas que derivam da faculdade da imaginação. Opa, começa uma palavra nova aí, imaginação. Ou podem ser agregadas com base ao princípio da associação. Chegaremos lá. Vejam, surge uma nova expressão, imaginação. Entenderemos breve o que David Hume quer trazer com essa questão. Ok? Eu preciso, de fato, me queimar para sentir que o fogo queima. É redundante, desculpa, um exemplo simples, mas é interessante sobre essa ótica de David Hume. A impressão que eu tenho é que pode queimar, mas ao imaginar que pode em função de outras e outras coisas e pode ocasionar implicações, essa imaginação é uma coisa mais profunda. Peraí. Ah, mas a mente humana ela vive de imaginação? Não, mas é um processo inicial para a modelação do pensar. Vamos chegar lá. Então, conforme David Hume traz, né, o princípio da associação. O que é o princípio da associação? É quando as ideias começam a ser trabalhadas no intelecto humano, por semelhança, por contingência dentro de um espaço e de um tempo, e sobre a grande crítica que ele vai fazer da causalidade. Tá? Já adianto a vocês que essa ideia de causa e efeito, segundo David Hume, dificilmente pode se manter e se firmar como uma verdade. Tá? E vamos entender o porquê. Vejam, no princípio da associação das ideias, quando David Hume vai trazer essa discussão,
Olhamos para essa imagem, por exemplo, e essa imagem representa coisas que vão muito além da minha consciência, da sua, da nossa. Ao captarmos esse fenômeno, por mais que nós sabemos que ele é uma fotografia, ele nos põe em condições de representatividades. Então, o que significa o amarelo, o que significa essa espécie de flor, o que significa essa ideia que eu tenho de sol, não sei se é um sol, mas eu tenho uma ideia. Então, temos aqui representações de alguma coisa que pode trazer um princípio imaginário para a construção desta ideia que eu tenho sobre o que eu estou enxergando. Ok? O amarelo pode agradar, o amarelo pode não agradar. O espaço pode agradar, mas não é essa questão que David Hume está discutindo, o critério de gosto. O que ele está trazendo aqui é uma forma de demonstrar como que a mente, ao captar esse fenômeno e transpor para uma questão mais complexa, vai também proporcionar representações e relações constantes, ok? Por outro lado, a contingência, uma ideia que esteja ligada a um tempo e a um espaço. Vejam, por que é que nossas lembranças, por exemplo, da infância, elas são perpetuadas em algumas circunstâncias, tá, galera? Por meio de sons, de essências, de odores, de experiências palpáveis com algumas coisas. Ah, eu fui fazer uma atividade artesanal, recordei de uma experiência que eu tive na infância. Ah, eu já estive aqui, eu já vivenciei essa experiência quando eu era menor e eu tive um contato com a produção de alguma coisa. Vejam, o simples fato de eu estar aqui em 2020, dentro de um procedimento chamado isolamento social, dentro de um lar, me permite ter experiências mentais, né, como ele vai dizer, essas imagens mentais de 30 anos atrás. Ou de dias, de horas, como se fossem coisas reais. E ela é tão real que por vezes elas podem nos motivar, pode causar afeições, pode causar aí impressões que vão para além das nossas ideias projetadas mentalmente sobre aquela coisa. Então estamos vendo um filme, por exemplo, e esse filme nos reporta para algumas coisas num tempo e no espaço completamente fora. E chegamos a duvidar da realidade por vezes quando nós também estamos diante de uma TV, diante de um cinema, diante de um computador, como estou aqui agora, e projetar nessa experiência de visualização a transposição para um outro plano, para uma outra vivência, para uma outra experiência que o filme está coordenando e direcionando a minha consciência. Veja, eu tenho capacidade racional, eu compreendo que de fato isso aqui é apenas uma representatividade visual, mental, imaginária, mas por que que o meu corpo, a minha consciência vai? Por que eu não controlo esse fenômeno? É o que David Hume pode trazer para nós como respostas para entendermos essas ideias complexas, quando é que a gente consegue discutir questões que estão muito para além do humano, né? Para além dessa ideia física nossa aqui, humanamente falando. E é possível por meio dessa percepção experimental da coisa. Os racionalistas vão ser bem mais radicais, vão dizer que isso é inviável. E David Hume vai falar, bom, ok, mas aqui, nessa minha teoria, as ideias não são inatas, elas não nascem com a constituição do sujeito, ser sujeito, caracterizado como humano e ponto final. Isso é despertado, isso é desenvolvido como uma habilidade, como uma virtude, como uma capacitação reflexiva e assim por diante. E por fim, a grande crítica, né, uma delas que David Hume vai trazer, que é a questão da causalidade. Eu vou ler para que as coisas fiquem bem claras, porque é um ponto de extrema importância, ok? 1. A relação de causa e efeito precisa de fato acontecer num tempo e no espaço. Então ele vai dizer assim, bom, peraí, as coisas de fato ocorrem, elas se manifestam, elas estão presentes, elas são perceptíveis. Ele vai dar o exemplo do sol que vai nascer amanhã. Ok, mas isso não é uma causa, porque ou agora é noite, ou agora é dia, e vai ter alteração natural. Claro, cientificamente é um processo natural.
Mas nós estamos também tão acostumados a entender o processo de que as coisas vão acontecer de um modo sucessivo, que nós esquecemos que isso pode não acontecer em função de alguma coisa. Que uma simples ação de uma bolinha de bilhar ao atingir uma outra bolinha de bilhar vai causar um efeito desejado, racionalmente falando. David Hume vai dizer, isso não é causalidade. Ela pode gerar novas possibilidades em sua ação. Só que nós estamos tão acostumados com esse hábito intenso de direcionar o modo pelo qual nós temos que acreditar nesse princípio da causalidade, que nós vamos dando credibilidade a essas questões de causa e efeito. E não paramos para pensar. Ah, isso aconteceu por conta de uma ação assim. Ok, pode, mas não somente. Ok? Esse é um ponto crucial para entendermos David Hume. Por outro lado, a causa deve ser anterior ao efeito. Ok, é possível? É essa crítica que David Hume está trazendo. Ele vai, bom, existe uma causa inicial de uma ação que ela independe do seu efeito. Não, uma causa ela vai gerar um efeito. Para os racionalistas, sim. Para David Hume, pode até ocorrer, mas ela vai gerar inúmeros outros processos reflexivos ou outros efeitos e vai trazer contribuições distintas daquelas pelas quais a causa inicial pode ser a grande geradora desse fenômeno. 3. A união constante entre causa e efeito é naturalizada em algumas circunstâncias. Então é necessário que se entenda esse processo, é necessário que se compreenda que, de fato, elas podem estar ali aglomeradas, agindo juntamente, diferentemente daquilo que a gente pensa, que, de fato, elas estão ali, firmes, prontas, acabadas para que aconteça, né? Para que, de fato, uma ação, em decorrência de um movimento, gere, de fato, esse efeito X aqui. E David Hume está dizendo, por conta do processo de causalidade? Não. Pode gerar muitas outras impressões em torno de uma pequena ação. Tá? A mesma deve produzir sempre o mesmo efeito? É uma crítica que ele vai fazer. E por fim, o mesmo efeito deve ser sempre a mesma causa e o mesmo efeito. Então, essas questões elas são interessantes para nós pensarmos um pouco e refletirmos um pouco sobre os processos, humanamente falando, quando nós paramos para pensar em ideias mais complexas. O que estamos vivendo no Brasil nesse exato momento de isolamento social pós-Covid-19 e as outras influências e consequências e implicações sociais que estão ocorrendo em função de uma causa. Vejam, essa causa atinge os corpos, atinge os territórios, atinge as existências sociais. Essa causa atingindo essas existências, ela vai gerar inúmeras questões que estão para além da compreensão humana em meio que projetar uma ação e, consequentemente, um efeito. Então, é aí que David Hume quer trazer essa discussão. Tá? Eu até tentei escrever aqui, não ficou tão legível, mas eu irei ler para vocês sobre o procedimento pelo qual David Hume vai afirmar. Não é a causa e o efeito que é a grande causadora dessa transformação, mas o hábito. O hábito é o que mobiliza nossas práticas, nossas ações, nossas projeções mentais, sensoriais, sociais, culturais sobre as coisas. Tá? O hábito, estão acompanhando? Sim, é o grande guia da vida humana. E não as causas, inicialmente falando, e não as projeções mentais, mas vejam, comecem a analisar o quanto que o hábito vai mobilizando os nossos comportamentos, vai padronizando nossas ações, vai direcionando o modo pelo qual nós vamos naturalizando coisas que a padronização, as convenções sociais vão de fato, né, se firmando na realidade. Olha lá, as ideias complexas. Vejam, nós temos algumas simbologias aqui presentes e que se caracterizam pelos dados de fato, como vai dizer David Hume. Tá? Para ele, uma ideia complexa, como vai dizer ali, ó, são as proposições que não implicam uma necessidade lógica, baseada sobre o hábito e sobre também a relativa crença. Essa é uma questão interessante para David Hume. A crença, por vezes, ela pode ser um movimento criado culturalmente sobre uma situação e naturaliza até mesmo as práticas que nós que estamos de fora achamos que são grandes atrocidades,
achamos que são desumanas, achamos que estão fora dos padrões sociais estabelecidos. Mas vejam, dentro desses contextos é necessário que se tenha em mente o quão é grandioso a compreensão dessas ideias complexas para entender que a humanidade, enquanto expressividade, enquanto pensamento, enquanto projeção de interpretação de tudo aquilo que ocorre à nossa volta, ela também é necessária para que a gente possa compreender essas atrocidades sociais que ocorrem no dia a dia e que exigem de nós também uma compreensão mais complexa desses fenômenos, ok? Voltando à questão do hábito, vejam lá, o princípio da causalidade se dá então pelo hábito, ou seja, o hábito como grande guia da ação humana, da vida humana no dia a dia. É muito mais real, segundo David Hume, do que uma prática científica demonstrando que por uma causa, consequentemente, um efeito de fato vai vir a acontecer. O que diz lá? O princípio da causalidade sobre a perspectiva do hábito. David Hume traz para nós, né? É aquilo que procede de uma repetição. É tão corriqueiro esse processo que nós não vamos pensar que pode ou não ter acontecido em função de alguma coisa. De uma causa, de um efeito, efetivamente falando. Voltando à leitura. É aquilo que procede de uma repetição. Repetição. Antecedente sem nenhum raciocínio ou influência. E do qual emerge toda opinião ou até mesmo toda crença humana. Essa questão é bastante significativa para David Hume, porque por muitas das vezes em suas especulações científicas, muitas das ações humanas elas têm um encaminhamento, um direcionamento sobre essa questão da opinião, da crença, da tradição, das convenções sociais, que se tornam verdades absolutas e se tornam também questionáveis. Então David Hume vai falar, pera, existe um princípio de causalidade aí, constituído pelo hábito, e que as pessoas naturalizam o processo achando que estão entendendo, ou interpretando, ou compreendendo que de fato, eis um princípio científico para a transformação da realidade. E não é bem por aí, ok? Então nos cabe aqui pensar o princípio pelo qual as impressões que a mente vai ser levada a experimentar por meio das percepções. Então, quem capta os fenômenos, nós sabemos que são os sentidos. Quem trabalha passa por um procedimento das impressões sensoriais. Essas impressões que vão gerar à mente humana algumas contribuições para o procedimento filosófico existencial. Tá? E o hábito nada mais é do que uma repetição das nossas ações. E que muitas vezes ele vai guiar muito mais a ação humana do que um princípio de causalidade explicado cientificamente sobre todas as outras projeções mentais, filosóficas, sociais e existenciais. Ok? Ficamos por aqui. Retornaremos em breve com mais discussões em torno dessa percepção filosófica de David Hume. E procure-nos, tá? Estamos nas redes sociais, um canalzinho bem artesanal aqui chamado Ateliê Filosofia, com um espaço de diálogo, um espaço de produção de material, um espaço de reflexão e um espaço que é para todos nós, ok? Até breve. Tchau, tchau.